Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos fazendo um teste aqui pelo YouTube hoje, para ver se a gente consegue. Na semana passada não deu muito certo. Boa noite, pessoal do Insta. Gente, eu vou transmitir a live pelo YouTube, tá? Porque eu acho que hoje vai. E então eu vou estar olhando um pouco mais pra baixo, tá? Pra quem tá entrando pelo Insta, se você quiser, clica lá no link da bio e vai direto pro YouTube, tá bom? Bom, vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Tá lá no link da minha bio, Rafa. Só clicar ali e daí vai ter o primeiro botão diz assim, live crenças limitantes. Daí você clica lá e já vai vir direto pra cá, tá? Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, se adaptando aí, né? Até eu tô me adaptando a essas novas tecnologias aqui. Quem entrar aqui no YouTube pra mim só dá um ok pra dizer que vocês estão escutando, que tá tudo certo. Porque na última live que a gente tentou transmitir, o som tava ruim. Então, vamos ver se hoje vai. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Aí. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre crenças limitantes e profecias autorrealizadoras, né? E tem muita coisa diferente pra gente falar sobre isso, porque são coisas sutis que a gente faz no dia a dia e que muitas vezes a gente não percebe. E é sobre isso que eu quero trazer hoje para vocês aqui. Então eu vou explicar hoje na nossa live, a gente vai conversar um pouquinho do que são essas profecias autorrealizadoras, tá? Como que elas acontecem no dia a dia e como que a gente pode mudar a nossa realidade, né? Sair de uma condição e ir para outra daquilo que a gente deseja, tá? Então, beleza, vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar, assim, ó, profecias autorrealizadoras, elas também são conhecidas como efeito Pigmalion ou até mesmo Lei de Murphy, tá? Em alguns casos. Eu fiz um post alguns dias atrás sobre a Lei de Murphy e é bem legal, assim, o fato da gente conseguir ver algumas coisas que a gente faz no dia a dia e que tem tudo a ver com essa lei, tá? As profecias autorrealizadoras, a Lei de Murphy também entra nesse processo de profecias autorrealizadoras, tá? E assim, tem uma frase que eu acho sensacional, de Ford, Henry Ford, né? Que resume muita coisa nesse processo de profecias autorrealizadoras. Ele fala assim, se você acha que consegue, ou se você acha que você não consegue, você está certo. Então, tudo vai depender do que você acredita. Quando você acredita que você pode ou que você consegue, você realmente consegue. E se você acredita que você não pode, que você não consegue, você realmente não consegue de jeito nenhum, tá? Bom, profecia autorrealizável, então, só para vocês entenderem um pouquinho, ou autorrealizadora, né? É quando uma pessoa ao acreditar na possibilidade de ocorrer alguma coisa, algum evento, alguma coisa assim, de tanto ela acreditar naquilo, aquela coisa acontece. Isso é uma profecia autorrealizadora. É quando ela mesma realiza aqueles pensamentos, aquelas coisas que ela estava
pensando, sentindo. Então, o fato da gente pensar e sentir as coisas é muito mais sério do que a gente imagina, porque é isso que nos leva para os resultados que a gente tem no nosso dia a dia. Esse nome, profecias autorrealizadoras, quem falou foi um sociólogo chamado Robert Merton, em 1949, gente, imagina, década de 50, pensa isso. Ele observou que quando, por exemplo, se espalhou um boato que um banco estava tendo dificuldades e entrar em falência. Era um boato. Mas o que aconteceu? Todos os correntistas retiraram os seus valores dali, porque estavam com medo do banco falir. Ou seja, é uma profecia autorrealizável. Por mais que fosse numa falsa situação, ele gerou um novo comportamento nas pessoas, até que acabou se realizando realmente aquilo. Então o banco, ele nem estava passando por dificuldades, mas só por causa dos boatos, eles acabaram passando por dificuldades e falindo, porque daí todo mundo tirou o dinheiro de lá, tá? Então, assim, profecias autorrealizadoras, ela tem tudo a ver com o que você acredita, com as tuas crenças. Crenças vem de acreditar, vem de crer, tá? Então, tudo aquilo que você crê, que você acredita, é normalmente o que acontece pra você. E eu achei muito legal, assim, uma comparação que um dos textos que eu tava pesquisando fez, que ele fala assim, nós somos atraídos por amantes, cartomantes, ou qualquer coisa que tenha uma visão mais positiva sobre nós mesmos, né? Não apenas só por causa do nosso ego, da vaidade, mas também porque, às vezes, através de um amante, através de uma cartomante, a gente recebe uma influência mais positiva, mais firme da vida. Tipo, olha, vai acontecer isso, ou você é isso, você é aquilo, resgata isso em você, resgata aquilo. Então, são muitas formas de falar, de se posicionar na vida que faz com que a gente acabe ou acontecendo aquilo que a gente deseja ou acontecendo o oposto daquilo que a gente queria que acontecesse. Tá? Nós, seres humanos, nós temos uma vontade inata de ser sempre melhores, né? A gente não quer... não, eu sou uma pessoa ruim porque eu quero ser ruim. Não, a maioria de nós, às vezes a gente comete coisas, faz comportamentos que não são bons, que não são legais, mas é justamente porque às vezes a gente tava tentando melhorar, ou às vezes a gente ainda não tem maturidade suficiente, não tem consciência, mas no fundo todo mundo quer melhorar de alguma forma. Todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer ter pensamentos positivos, quer se sentir feliz, né? E por isso que a gente acaba, de alguma forma, sendo atraído por pessoas e por situações que nos influenciem positivamente. Tá? De uma forma mais firme, dizendo é isso, é aquilo, né? Então, foi os exemplos aí que eu dei de amantes e cartomantes. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Beleza, eu acho que tá indo aqui no YouTube. Eu tô fazendo um teste. O pessoal do Instagram que tá entrando, eu tô olhando pro YouTube hoje, tá? Porque a gente tá fazendo um teste pra ver se dessa vez dá certo, porque da última vez não deu. Mas vamos lá, vamos continuar um pouquinho aqui. Gente, se a gente é atraído por pessoas e por situações que são mais firmes e que nos influenciam positivamente, é super importante a gente ter em mente que nós também influenciamos os outros. Nós também podemos ajudar os outros da mesma forma, né? E o tempo todo, a moldar o comportamento das situações, das outras pessoas, a partir da nossa percepção que a gente tem daquilo, tá? Então, se a gente percebe alguma coisa que aconteceu como positivo, a gente vai influenciar quem está ao nosso redor também a pensar dessa forma. Se a gente percebe como negativo, a tendência é que entre no processo da lei de Murphy e que as coisas comecem a andar para trás. Tá? Bom, vamos ver como é que as profecias autorrealizáveis, elas acontecem. Eu trouxe, deixa eu ver quantos exemplos que eu trouxe aqui. 4.
4 exemplos que normalmente a gente tem no dia a dia e que a gente percebe que é uma profecia autorrealizável aquilo ali. Quer ver? Vou contar algumas situações aqui pra vocês. Pensa num casal de namorados bem felizes, tá? Até que um dia ele encontra alguma evidência de que ela pode estar traindo ele. Tá tendo um caso com outro, por exemplo. Mas é uma pequena evidência, ou às vezes é um achismo, algo que ele acredita, né? Enfim. E daí todas as ações dela daqui pra frente, que antes pra ele passavam desapercebidas, agora vai ter uma nova dinâmica. Tudo vai parecer que é golpe ou uma confirmação da suspeita que ele tem dela. E daí ela começa a sentir que tem alguma coisa errada, assim, no comportamento dele, na forma dele olhar pra ela. Ela percebe que tem algo diferente. E daí o relacionamento entra em crise. E daí o relacionamento entrando em crise dá uma brecha pra ela querer conhecer alguém melhor. Porque se ali não tá bom, ela quer ser feliz também, ela quer conhecer alguém melhor. E daí, algum tempo depois, ela acaba terminando com o namorado e diz que realmente conheceu alguém que era melhor. E daí ele fala, viu? Eu falei que ela tava me traindo, tá vendo? Ou seja, é uma profecia autorrealizadora porque ele começou a acreditar que ela poderia estar traindo ele. E ele influenciou o comportamento dela a tal ponto que realmente aquilo aconteceu. Não estamos dizendo que ele é o culpado de ela ter traído. Não existe culpado nessa história, mas existe energia. Energia é um negócio que a gente sente, todo mundo sente, mas na maioria das vezes ninguém tem consciência do que está sentindo. Porque a nossa mente está nos controlando no dia a dia. E quando a nossa mente está nos controlando, o nosso sentir não está. Que eu digo assim, ele não está ativo, a gente não tem consciência dele. Então, se a gente está com a consciência mais relacionada ao que a gente está pensando, as coisas que a gente tem que fazer, blá, 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 a gente não está com a nossa atenção voltada para as emoções, para o sentir. Só que é ali que está o processo da energia. E é a energia que vai atrair situações para sua vida ou repelir situações da sua vida. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo de como que essas profecias acontecem. Bom, os pais dizem, né, às vezes para os filhos assim, esse menino é terrível, é igualzinho ao pai, ou é igualzinho à mãe. Isso começa a estigmatizar a criança, de alguma forma, tá? Em função dos comportamentos dela, das crenças, e ela começa a acreditar que ela é igual ao pai, que ela é igual à mãe. Mas isso não de forma consciente, de forma inconsciente. Quando ela menos percebe, ela já tá repetindo os mesmos comportamentos do pai, os mesmos comportamentos da mãe. Ou ela realmente virou uma criança terrível, que apronta o tempo inteiro e tudo. De tanto ela escutar isso, o nosso inconsciente introjeta isso e faz com que a gente atenda às expectativas do meio em que a gente está inserido. Então, se o meio que a gente está inserido quer, de alguma forma, que para confirmar que a gente é terrível, que somos igualzinho ao pai, que somos igualzinho à mãe, é isso que o nosso inconsciente vai fazer com os nossos comportamentos no dia a dia. Ele vai começar a influenciar para que realmente você atenda aquelas expectativas. Porque ele sabe que quando a gente tá no meio de pessoas e que a gente não atende às expectativas, de alguma forma a gente pode ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado. O ego não quer ser rejeitado. Então, de alguma forma, ele vai fazer com que você comece a ter comportamentos para prevenir a rejeição. E às vezes esses comportamentos são comportamentos autodestrutivos que vão te destruir. Que vai entrar no teu processo de crenças limitantes e vai acabar te destruindo. Só porque outras pessoas estavam influenciando de uma forma muito sutil, mas muito constante energeticamente e que ninguém percebe. Por isso é muito importante, principalmente para as crianças que são mais sensíveis, elas estão mais abertas, elas estão mais páginas em branco, a gente cuidar com os estímulos que a gente vai dar.
Então, às vezes, é uma pequena palavra que a gente fala, esse menino é terrível. Pronto, já é o suficiente, às vezes, para a criança começar a acreditar que ela é terrível, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção também, não só nas coisas que vêm pra gente, mas naquilo que a gente está emanando ao nosso redor, ok? Beleza, gente, vamos pro exemplo 3 de uma profecia autorrealizadora. Um experimento, tá? Feito em 78, se não me engano, eu acho. Era assim, eram professores, tá? Que eles foram informados que alguns dos seus alunos possivelmente seriam superdotados. De acordo com alguns resultados de teste de QI que foram feitos na época e tudo. Só que era tudo mentira. Os alunos não fizeram teste nenhum e eles eram normais. Não tinha ninguém superdotado. Mas foi falado isso para esses professores. De repente, aqueles alunos começaram a melhorar suas notas. Do nada, assim, do além. Apenas porque eles começaram a acreditar que eles eram superdotados. Porque os professores acreditavam que eles eram superdotados. E daí os professores começaram a agir de uma forma diferente com eles. A enxergar eles de uma outra forma. Eles acreditavam, eles esperavam resultados melhores daqueles alunos. E isso acabou motivando os alunos. E eles acabaram tirando notas melhores, né? Então, aí tem mais um exemplo, e foi um teste comprovado, foi uma experiência que foi feita na década de 78, se não me engano. É, isso aí, gente, 78. Um experimento que foi feito, né? Então, mais uma vez se comprova. Eu tô trazendo coisas bem da área da psicologia também, tá, gente? Porque toda essa parte de comportamento humano, de como a gente influencia os outros, de como a gente atrai as coisas pra gente, tudo tem a ver com esse processo, tanto da área da psicologia quanto da área da física quântica, do processo da energia, da lei da atração, que são as profecias autorrealizadoras, tá? E agora vamos para um último exemplo de profecia autorrealizadora, que é muito comum para algumas pessoas e para outras não. Elas não exercem isso na vida delas, que é o poder da fé. E aqui eu não tô falando de religião, eu não tô falando de certo e errado, eu tô falando de você acreditar em algo maior, mas acreditar com tanta força, que às vezes o inacreditável acontece. Por exemplo, pessoas que se curam de doenças que foi ditas pelos médicos como incuráveis, né? Isso é um exemplo de poder da fé e de uma profecia autorrealizadora. Tem um documentário super legal, agora eu acho que ele não tá mais no Netflix, eu acho que não, mas no YouTube vocês vão encontrar. Se chama Heal, cura, né, em inglês, H-E-A-L, Heal, o poder da mente. E ali conta a história de diversas pessoas que tinham diversas doenças, passaram por muitas dificuldades na vida, mas que através do poder da mente delas, elas mudaram a realidade delas, tá? Inclusive, o documentário começa com um cara que sofreu um acidente. Esse documentário, inclusive, foi feito por causa dele. Ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico, ele não mexia da cabeça para baixo, nada. Ficou completamente paralisado. E assim, todo mundo falou pra ele que não tinha mais jeito. Que, tipo, né, os médicos falaram, olha, é paraplégico mesmo e assim, você pode continuar fazendo as fisioterapias, as coisas pra ver se você consegue algum resultado, mas é praticamente impossível isso. Porque lesionou a coluna cervical, lesionou outras partes da medula, enfim, foi bem, é bem legal o caso dele. E daí, na época, ele estava estudando sobre essas coisas, de energia, de poder da mente, e ele fez um combinado com ele mesmo. Ele disse assim, se eu vou aplicar essas técnicas em mim, e se eu voltar a andar, olha gente, o cara era paraplégico, se eu voltar a andar, eu me comprometo a espalhar e a ensinar as pessoas a fazerem isso, a aprenderem a usar a mente delas a favor delas. E o cara voltou a andar.
não só voltou a andar, mas ele voltou com todos os movimentos do corpo. Gente, é o que eu falei, é algo que às vezes é inacreditável, só que não, né? É super acreditável e ele comprovou isso. E tudo através do processo da imaginação. E é isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Então, o poder da fé nada mais é do que você acreditar com todas as suas forças naquilo ali. Por isso que dizem que a fé move montanhas, porque às vezes ela faz coisas inacreditáveis. E você não precisa seguir uma religião ou estar dentro de uma seita, um paradigma, nada disso. Mas é acreditar, e às vezes eu tô falando em coisas pequenas, é acreditar, vamos supor que na empresa que você tá abrindo agora, ela vai dar super certo. E você não deixar as dúvidas te corroerem, os medos te bloquearem. Mas simplesmente ir lá e acreditar e ter certeza que aquilo vai dar certo. Realmente aquilo vai dar certo. Não tem jeito, não tem outro, porque você já está emanando essa energia e é essa energia que você vai atrair de volta. Se a gente começa a emanar uma energia de dúvida, é essa energia que a gente vai ter de volta. São situações em que colocam a gente à prova, geram dúvidas, né? Então tem tudo isso, tá? Então eu dei alguns exemplos para vocês aqui de como que acontecem essas profecias autorrealizadoras. Que nada mais é, né, gente, do que a força do nosso pensamento, de alguma forma. Ela comanda as nossas ações, né? Porque o pensamento, ele gera uma emoção. E essa emoção, dependendo da intensidade dela, é o que ela vai atrair. Então, assim, tem que cuidar com o que a gente pensa, claro, porque é daqui que starta muita coisa. Mas, principalmente, que emoção, que pensamento foi esse que causou determinada emoção. Porque a emoção é que vai liberar energia para o universo. É a emoção que libera. Então, é a emoção que vai atrair ou não aquilo que você está desejando. Então, não basta só ter conhecimento dos teus pensamentos, mas sim também do que você vem sentindo com cada coisa. Tá bem? Beleza, vamos conversar então sobre como que a gente pode começar a mudar essa nossa realidade, tá? Pessoal do Insta, eu tô vendo que tem uma galera entrando aqui. Vocês podem perceber que eu tô olhando para outro lugar, nem tô olhando pra vocês aí, porque eu tô pelo YouTube, tá? Então, clica lá no meu link da bio, o primeiro botãozinho que tem é da live, e daí você pode vir aqui pro YouTube, tá? Eu tô por aqui. Bom, vamos ver aqui então como que a gente pode mudar a nossa realidade, tá? Olha só, olha a frase que eu vou falar agora, como ela é importante. As respostas que recebemos dependem das perguntas que fazemos. Se você tá tendo respostas, resultados que não estão sendo bons para você, provavelmente você está fazendo as perguntas erradas. Quer ver? Nossa, mas por que isso acontece comigo? O que vai acontecer? A mente vai começar a buscar todas as coisas ruins que podem levar ao motivo do porquê está acontecendo aquilo com você. Ou seja, ela vai focar no negativo. Agora, se você pergunta assim, tá, como que eu posso resolver isso aqui? Aí ela vai começar a ir atrás de solução. E não de levantar mais problemas. Tá entendendo? Então, por isso que a frase ela é muito certeira. As respostas que recebemos, elas dependem das perguntas que fazemos. Não tem jeito, tá? Cuida, presta atenção nas perguntas que vocês estão fazendo. A nossa realidade, gente, ela é bem menos definitiva do que vocês acham. Ela é plástica, ela é moldável, é diferente para cada um de nós, tá? E às vezes acontece o mesmo fato, com duas pessoas, ao mesmo tempo, tá uma do lado da outra. Só que uma vai enxergar aquela situação de uma forma, a outra vai enxergar de outra. É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Que a gente fala. É isso, tá?
Então, tudo vai depender da forma como você olha para a situação. E a forma como a gente olha para a situação tem muito a ver com as nossas crenças, no que a gente acredita. E elas podem nos limitar, crenças limitantes, ou elas podem fazer a gente alavancar, que eu chamo de crenças produtivas, tá? Então, nós temos esses dois tipos de crenças limitantes e crenças produtivas. Só que se você não está consciente pro que você pensa, você não vai conseguir detectar o que é uma e o que é outra. Que tipo de crença que te leva para o que você deseja e que tipo de crença que não te leva para o que você deseja. É preciso estar se observando. E essa é a primeira coisa de como a gente muda a nossa realidade. Detecte os seus pensamentos, tá? Pensamentos negativos, gente, eles não são de todo ruim. Tem muita coisa boa neles. Quer ver? Eu vou dar uma outra visão agora para vocês também largarem um pouco essa crença de que pensamento negativo é uma coisa ruim e que não dá de jeito nenhum, né? São os pensamentos negativos que vão nos mostrar os nossos medos. Ou seja, onde que nossa mente está nos dominando? Porque quando a essência ela está se manifestando, a nossa essência está se manifestando, a nossa mente não está se manifestando. São dois sistemas operacionais diferentes. Eu já expliquei isso para vocês em outras lives, né? Só que é a mente que gera o medo. É ela que cria pensamentos que vão causar a emoção medo. Por quê? Porque ela vai dizer assim, mas e se acontecer tal coisa? Mas e se? Ela fica pensando lá na frente nas coisas que podem dar errado ou coisas que estão faltando agora no momento e que pode vir a dar problemas, tá? Isso vai gerando medos na gente. Então, toda vez que você sentir medo, é porque você tá com a mente te controlando e não a tua essência. Tá? Por isso que os pensamentos negativos, eles são muito importantes pra gente, porque eles que nos ajudam a detectar aonde que estão os nossos medos. Não tem jeito. Eles servem como se fosse uma bússola, né? Se a gente for olhar bem, pra encontrar o que tá nos travando na vida, porque os medos, eles travam a gente. Agora, quer ver? Olha só, vamos fazer a seguinte analogia. Pega uma máquina qualquer, uma máquina, tá? Uma máquina aí que tá operando e fazendo o que ela tem que fazer. De repente, ela começa a travar, começa a dar erro, desliga às vezes, ou às vezes faz o que não devia fazer. Então, começa a dar algum problema na máquina. Não adianta eu chegar ali e só começar a ter pensamentos positivos em relação à máquina e falar assim, não, ela já vai voltar a funcionar, vai dar tudo certo. Não, a máquina deve estar um pouco cansada, vamos deixar ela um pouco assim e daqui a pouco ela vai funcionar. E daí a gente fica fazendo pensamentos, forçando pensamentos positivos na situação de uma máquina. Só que, para você realmente consertar esses problemas da máquina, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir a máquina, olhar para as peças, detectar onde estão os problemas, onde que tem defeito, decidir o que você vai fazer com aquilo ali. Você vai trocar a peça, se você vai remanufaturar a peça, né? Que é, sei lá, fazer uma adaptação, um melhoramento nela ali. Não vai ter jeito. Você vai ter que abrir a máquina e ver o que está acontecendo. E com a gente é a mesma coisa, nós somos uma máquina também. Nosso corpo é uma máquina. A gente não tem como se abrir, né, fisicamente falando, e se enxergar. Isso não é possível. Mas existem outras formas da gente conseguir olhar para a nossa máquina e ver isso. E os pensamentos negativos é exatamente isso. Eles nos ajudam a entender por que a nossa máquina não está funcionando direito. Porque eles nos mostra aonde estão os nossos medos. E os medos é onde faz a máquina travar. Muito mais vezes. De uma forma muito pior. Tá? Então,
Primeira coisa, vamos começar a desmistificar o processo de pensamentos negativos. Não é uma coisa ruim, tá? Claro que se você ficar só em pensamentos negativos, ele vai ser uma coisa ruim. Se você ficar só em pensamentos positivos, isso também vai ser uma coisa ruim. Porque também vai dar na tua cabeça. Se você vê a vida cor-de-rosa e não vê maldade em nada, você vai começar a sofrer mais de outras coisas, né? É igual na mata. Se você olha para um leão e fala, ai meu Deus, que tigrinho bonito, e vai passar a mão no gatinho que você tá vendo, que é na verdade um tigre, um leão, sei lá o quê, você vai morrer, obviamente. Então, ter pensamentos positivos o tempo inteiro também é uma coisa ruim. E também nos leva à morte, se a gente for pensar em termos de instinto de sobrevivência. Então, pensamentos negativos, ele é uma coisa boa. Só que a gente não pode se deixar paralisar por eles. Por isso que eu falei, que eles são apenas uma bússola. E bússola a gente consulta no momento em que a gente vê que a gente tá, saí do caminho, não tô atingindo os resultados que eu quero. Pera, volta, deixa eu pegar a bússola aqui, vamos dar uma olhada nesse troço. É assim, tá? Então, vamos começar a olhar para os pensamentos negativos de uma forma diferente. Detecte os seus pensamentos, tá? Essa é a primeira fase de como que a gente pode mudar nossa realidade. Segunda fase. Preste atenção no que você diz. Preste atenção nas suas palavras. Preste atenção nas coisas que estão saindo da sua boca. Tá aí a PNL, né? Programação Neurolinguística, para nos comprovar que realmente isso tem um peso considerável na nossa vida. Porque as nossas palavras, elas têm um poder muito maior do que a gente imagina, tá? Por que isso? Porque, veja, enquanto você tá pensando algo, beleza, você tá aqui dentro o negócio, a energia tá aqui dentro. Na hora que você fala, a energia sai e ela contamina as pessoas que estão ao redor, contamina os ambientes, seja positivamente ou negativamente. Mas ela sai, ou seja, ela toma mais força. Por isso que quando a gente fala as coisas, a gente tem que cuidar com as palavras que a gente utiliza, porque aquilo ali realmente é o que a gente vai começar a atrair, porque tem muito mais energia naquilo ali. Só que olha só que interessante, né? Às vezes a gente pensa uma coisa, a gente acredita numa coisa, mas na prática a nossa força do hábito nos engole. E por algum motivo a gente acaba falando outra coisa. Quer ver? Por exemplo, você tá com um pensamento assim super de tudo é aprendizado, as coisas que acontecem na nossa vida sempre tem um motivo, né? Sempre é pro bem, a gente tem que ver o lado bom e o que a gente pode aprender com uma situação mais difícil, blá, 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 blá. Daí acontece a situação difícil. Você fala, porra, de novo? Mas que merda! E não sei o que, meu Deus! Olha quantas palavras você acabou de falar que foi totalmente contra aquilo que você diz acreditar. Vocês percebem? Só que o que tomou força, a energia maior que saiu, foi exatamente aquilo que você não queria atrair para você. Porque assim, você começa a falar as coisas e aquilo que você fala é o que você vai atrair. Então, se você começa a dizer, por exemplo, eu tô assim porque fulano fez tal coisa comigo. Você sempre vai achar que você tá daquele jeito porque fulano fez tal coisa com você. Por mais que lá dentro, no fundinho, você saiba que não foi o fulano. Que o fulano nem tem tanta culpa assim no cartório contigo. Mas você tá verbalizando aquilo o tempo inteiro. E chega uma hora que você começa a acreditar naquilo. Você começa a acreditar. Sem falar que você começa a atrair pessoas e situações ao seu redor para comprovar aquilo lá. E que às vezes aquilo que você tá meio que querendo comprovar é mais pro ego dizer, viu, olha só, o que eu falei era isso mesmo. Mas não uma coisa que realmente vai te ajudar no dia a dia. Porque às vezes só o fato de chegar lá e falar, viu, olha só, eu falei, eu disse. Tá bom, mas e aí?
esse resultado que veio pra tua vida foi bom? Foi produtivo? Não, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Exatamente. Isso ia acontecer, porque você acreditava que isso ia acontecer, por isso aconteceu. E ponto, tá? Isso são profecias autorrealizadoras. Por isso, assim, primeiro, detecte os seus pensamentos. Comece a ver realmente o que você pensa. Quantos bagulhos mentais tem aí nessa sua cabecinha? Depois, preste atenção no que você diz, no que você põe pra fora, na energia que você tá trazendo pra tua vida, atraindo pra tua vida. E daí a gente vai pra 3, que é foque no que você realmente deseja. Vou dar um exemplo muito, muito simples e que acontece direto com os clientes que chegam até mim. Pamela, porque olha, eu preciso tratar minha ansiedade. Sério. Eu tô acumulando um monte de função, eu tô ficando louca, eu tô ficando estressada e eu... Nossa, sério, eu já virei PhD em ansiedade. Eu já estudei tudo que eu podia, que eu não podia, já sei como é que ela funciona, mas eu preciso resolver esse negócio da minha ansiedade. Daí eu falo assim, beleza, então tá bom, vamos começar a trabalhar esse processo. Em nenhum momento eu falo de ansiedade. E de repente a pessoa fala, mas Pamela, eu vim aqui pra tratar a ansiedade. Eu falei, ok, você não quer mais a ansiedade na sua vida, certo? Certo. O que você quer então? Ah, eu quero ser menos ansioso. Não. Ansiedade é o que você não quer. Mas o que você quer? Qual é o oposto de ansiedade? Tranquilidade íntima? Pacificação íntima? Ah, então beleza. Então agora você tem que virar PhD em pacificação íntima, em tranquilidade íntima. Ou seja, você tem que colocar a sua energia naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Só que a gente fica tão envolvido, a nossa mente ela controla tanto a gente, porque a mente é resolvedora de problemas. Então, ela detectou um problema, ela vai ficar com aquilo na cabeça o tempo inteiro e vai te infernizar para que você resolva aquilo. Só que para você resolver aquilo, é você ir para o oposto daquilo. Exatamente o oposto. Por isso que esse terceiro passo para você mudar a realidade é focar no que você realmente deseja. Fale claramente para você o que você quer. Não fique em cima do muro. Eu às vezes pergunto para as pessoas assim, o que você quer? E a pessoa fala assim, eu gostaria que tal coisa acontecesse, mas se for o melhor para mim também. Se não for, eu prefiro que não aconteça. Vocês percebem que nesse discurso tem uma dualidade? Uma dúvida? Eu quero que aconteça aquilo ali. Mas também, se não for bom, não, tudo bem, não quero que aconteça. Gente, é uma dualidade. É uma dualidade. Se a pessoa tá na dúvida se aquilo vai ser bom pra ela ou não, o que ela vai atrair? Ela não vai atrair situações de dúvidas? Ela não vai atrair situações em que talvez as pessoas que vão estar ao redor dela não vão estar bem posicionadas? Quer ver? Tem uma outra situação que é bem comum, que ela, por exemplo, a mulher ou o homem fala assim, eu quero tanto namorar, ou quero tanto casar, sei lá. Daí passa, sei lá, uns dias, daí de repente fala, acho que não quero casar não. Eu não sei, porque tem esse lado aqui que eu não gosto muito e... Não. Aí passa mais uns dias e fala, gente, mas eu queria tanto namorar. O que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a atrair outras pessoas pra vida dela que também estão na mesma dúvida. Ora querem, ora não querem. Daí não se posiciona. Daí fica um incomodado com o outro porque fala assim, eu não sei se realmente ele gosta de mim ou ela gosta de mim. E daí por medo ninguém se posiciona. Então, quando eu falo foque realmente no que você deseja, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Fala, eu quero que tal coisa aconteça. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser assim. Se posicione. Quando você se posiciona, você libera a energia,
o universo entende aquilo que você quer. Enquanto você tá na dúvida, é como se o universo estivesse assim, ó, de braço cruzado, falando, então, tá bom, a gente espera. Vai lá, na hora que você decidir, tá? Tudo certo. Ele não sabe qual energia atrair pra você, porque uma hora você tá emanando uma, outra hora você tá emanando outra. E daí não vem nenhuma e nem outra, fica tudo em cima do muro, tá entendendo? Então é por isso que é muito importante a gente sair da dualidade. Ai, Pamela, mas eu não sei se realmente isso que eu quero vai me fazer bem. Se hoje, nesse exato momento, com a maturidade que você tem, você acha que isso vai te fazer bem, é isso que vai te fazer bem. Se amanhã for outra coisa, amanhã é outra coisa. E tá tudo bem. Nós somos seres mutáveis. Nós somos seres em constante transformação. Quem quer sempre a mesma coisa a vida inteira tem alguma coisa errada. É porque a pessoa não está evoluindo, ela não está amadurecendo. Porque conforme a gente vai evoluindo e amadurecendo, a gente vai tendo outros desejos. A gente vai buscando outras realidades. Aquilo que fazia sentido para mim talvez uma semana atrás, hoje já não faz mais, porque eu acabei de ler um livro ali que me abriu a cabeça para um monte de coisa. Não sei. Entende? Então, assim, hoje eu quero isso. E se posicione, hoje eu quero isso. Se amanhã você quiser outra coisa, você vai se posicionar de novo e vai dizer, agora, hoje eu quero isso. Mas saia da dualidade. Para de ficar terceirizando a tua vida pro universo, para outras pessoas, pra... Não, para com isso. Foca no que você quer. E pronto, tá? Beleza, vamos para a etapa 4 de como que você pode mudar a sua realidade. Então, eu já falei a primeira etapa, né, que é detecte os seus pensamentos, veja o que é pensamento negativo, através dele procure os teus medos, olhe para aquilo, veja como resolver essas questões. Segunda, prestar atenção no que você diz, porque as suas palavras, elas têm uma energia muito maior do que só o seu pensamento, elas atraem muito mais coisas. Terceira, foque no que você realmente deseja. Quarta, foque nos seus pontos fortes. Por que eu tô falando isso? Quais são as suas habilidades? Você sabe quais são as suas habilidades? Você sabe o que você costuma fazer com uma grande facilidade? Tipo, faço pé nas costas, tal coisa. Você sabe? Todos nós, gente, nós temos traços forças, traços fardos, que eu digo, fracos, e traços faltantes na nossa personalidade. Todos nós temos esses 3 traços: traço força, traço fardo e traço faltante. Só que nós também temos o livre-arbítrio para escolher quais que a gente quer lembrar deles e reforçar eles no dia a dia. A gente tem esse livre-arbítrio, né? E aí que tá o negócio. Porque como a maioria de nós ainda operamos muito pela nossa mente, a mente tá nos controlando e não a gente controlando ela. Ela foca no quê? No instinto de sobrevivência, que é no que pode dar problema, no que tá faltando, no que você ainda não é bom. Ela foca nisso. Só que quando a mente tá no comando, a tua essência não tá. E daí, se a tua essência não tá, você começa a perder a confiança em si mesmo. E aí que o negócio começa a degringolar. Pessoal do Insta, acabei de ver, tá entrando uma galera aqui. Viu? Eu tô no YouTube, por isso que eu nem tô olhando muito pra cá, tá? Clica lá no meu link da bio, o primeiro botão tá escrito live, daí já vai vir direto pra live que tá acontecendo aqui pelo YouTube, tá bom? Bom, então, o que eu quero dar uma dica pra vocês nesse item, né, de foque nos seus pontos fortes. Qual é a dica que eu quero dar aqui agora? É assim, faça uma lista de tudo aquilo que você já é bom, de tudo aquilo que você já tem de traços força em você. E também de tudo aquilo que você quer ser, tá? Por exemplo, vamos supor que
não me sinto amada e eu quero começar a me sentir amada. Daí a pergunta é, como eu me sentiria sendo amada? E daí você vai escrever assim, eu sou amada. Eu sou amada, você escreve assim. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo de traços da personalidade. E aquilo que você acha que você ainda não tem, mas que você quer ser, você já escreve como se você já tivesse aquilo. Então, por exemplo, eu acho que eu não sou amada, mas eu vou escrever, eu sou amada. Peguei um exemplo bobo, tá? Mas é só pra vocês entenderem. Então, você vai escrever, eu sou amada. E daí você vai ler em voz alta cada um desses tópicos. Até você começar a sentir, do coração mesmo, que aquilo pode virar uma verdade pra você. E eu ainda dou, assim, mais uma dica. Faça essa atividade na frente do espelho. Precisa, Pamela? Não, não precisa. Mas faça. Só pra você sentir. Você falando em voz alta, dizendo, eu sou amada. Ou eu sou próspera. Ou eu sou bonita. Ou eu sou, não sei. Daí tem que ver o que vai ter na lista de vocês. Mas olhe pra você falando aquilo. Você vai ver que no início a gente se acha meio ridícula, você fala assim, nem vou continuar. Nada a ver isso aqui. Porque é a nossa mente tentando retomar o poder de novo. Mas aí você insiste. E você insiste, você insiste, você fala alto e fala cada vez mais alto e se olha no espelho você falando aquilo. Você vai ver que você vai começar a sentir uma energia diferente. E é essa energia que a gente quer começar a trazer para sua vida. Afinal de contas, você quer atrair aquilo, não quer? Então você já tem que vibrar naquela energia como se já tivesse acontecendo aquilo. Se você fica vibrando numa energia de falta, ai meu Deus, como eu queria ser assim, eu não sou, olha pra mim. Você tá vibrando em que energia? Não é numa energia melancólica, numa energia de tristeza? O que você vai atrair pra tua vida? É esse mesmo tipo de situação, é esse mesmo tipo de pessoa. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Se você quer começar a vibrar numa vibração mais alta, mais positiva, você tem que começar a mexer na tua mente para que ela comece a fazer isso para você. Só que não é da noite pro dia. Por isso que todas essas técnicas que eu tô passando é para vocês anotarem e repetirem isso no dia a dia. Tá? Para vocês repetirem. Tem que haver emoção, gente. Senão a lei da atração não funciona. Então você falar por falar, tipo, eu sou bonita, mas você não se acha bonita. E daí você fala, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita. A Pamela disse que eu tenho que ficar falando, eu sou bonita, eu sou bonita. Só que você, tipo, tá fazendo por obrigação. Você não tá tentando realmente se achar bonita. É diferente. Você precisa realmente tentar se achar bonita quando você fala isso. Aí a lei da atração começa a funcionar, tá bom? Tem que ter emoção. Se não tem emoção, tem problema. E se for uma emoção de tristeza, melancólica, tudo bem, vai atrair isso também. Porque tem que ter emoção, não importa qual, mas tem que ter. Agora, se você quer emoções positivas, né? Você tem que fazer vibrar naquilo ali. Beleza, então focamos nos nossos pontos fortes. Agora, a gente vai para a última etapa, que é buscar experiências diferentes que nos permitam provar para a gente mesmo o contrário daquela nossa profecia. Então, vamos supor que eu acredito que eu não sou uma pessoa eficiente, competente no meu trabalho. Vamos supor, tá? Daí, por eu acreditar nisso, as situações que vêm pra mim, os trabalhos, as atividades que vêm pra mim, são tudo atividades, assim, pra comprovar que realmente eu sou incompetente, não sou eficiente. Porque eu acredito nisso. Então, são essas situações que eu atraio. Agora, se eu começo a me colocar de maneira consciente em situações que eu vou poder usar meus traços forças, né, da minha personalidade, eu sei que eu tenho uma habilidade boa em tal coisa. E daí
eu vou lá e começo a me colocar numa situação em que eu possa aplicar aquele meu traço de personalidade, que eu sou boa. Aí você começa a aumentar a tua autoconfiança e você começa a quebrar essas crenças que você tem às vezes de você mesma ou de determinadas situações. Porque você está se permitindo se colocar em situações, experiências diferentes para quebrar aquilo que você pensa, tá? Gente, não acontecem milagres, assim, de, vai acontecer uma situação que eu vou enxergar a vida com outros olhos. Não vai existir isso. Não vai existir. Isso é você que tem que querer enxergar a vida com outros olhos. É você que tem que se colocar em experiências que você possa enxergar a vida com outros olhos. Se você continua tendo sempre a mesma vidinha, se colocando na mesma situação, convive com as mesmas pessoas, sempre do mesmo jeitinho, você vai ter sempre os mesmos resultados. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro, tinha uma época, isso foi em início de 2019. Eu tava assim, nossa, numa situação financeira precária e eu falava assim, gente, como é que pode? Eu leio tanto, eu estudo tanto sobre esse negócio de prosperidade, de atrair as coisas pra gente, não sei mais o que. E por que isso não funciona pra mim? E nananã. E ó as perguntas erradas. Lembra que eu falei? Tem que fazer as perguntas certas? Olha as perguntas erradas que eu tava fazendo. Por que isso não funciona pra mim? Daí eu falei assim, chega. Eu preciso me colocar em situações diferentes. Porque se eu continuar pensando do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito, eu vou ter os mesmos resultados. E eu não aguento mais esses resultados. Aí eu lembro que, assim, mesmo numa situação financeira ferrada, eu achei um curso que trabalhava as emoções. Era presencial. Eu fui. 5 dias. Como eu ia pagar aquilo, eu não fazia ideia. Eu parcelei em milhares de vezes no cartão, torcendo para que alguma coisa mudasse em mim e eu conseguisse o dinheiro para conseguir pagar. Foi um tiro, né? No escuro, assim. Mas se eu tivesse com os mesmos medos, mas eu não posso ir fazer o curso porque eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar? É um medo de não conseguir pagar. Se eu continuasse dando bola para aqueles meus medos, eu não ia sair do lugar, gente. Daí eu fui. Cheguei lá, foi extremamente intenso o curso. Foi forte, foi bem forte. Mas no início, a minha mente, ela tava no controle, então ela ficava tagarelando, eu não acredito que você veio para um curso que tem que fazer isso, isso, isso. Ai, que ridículo, Pamela, você já conhece todas essas técnicas de motivação, de não sei o quê. E realmente, eu já conhecia. Mas eu não tava me permitindo entrar naquelas técnicas, fazer aquelas técnicas, porque era pra mim agora, eu não tava tendo que aplicar em ninguém, era pra mim. E daí, quando eu cheguei, era 5 dias de curso. Quando chegou no final do segundo dia, eu não me aguentava mais, eu falei assim comigo mesma, eu falei, Pamela, chega. Você pagou por esse negócio, você vai ter que pagar esse negócio, e você tem que fazer esse curso dar certo na tua vida. Se eles estão te dando todas essas ferramentas que você já conhece, mas se você não quiser aplicar, você não vai ter os resultados diferentes. Você tem que pelo menos testar. Daí eu me abri e comecei a estar mais aberta para aplicar aquelas técnicas. Por mais que eu já soubesse aonde eles queriam chegar com aquela técnica, porque como a gente é da área da psicologia, tem muita coisa que você vai nesses cursos e você sabe por que a pessoa tá fazendo aquilo, aonde que ela quer que você chegue com aquilo, entendeu? E daí você fala, tá bom, vai ser mais do mesmo. Mas na verdade eu não tava me permitindo viver. E daí quando eu me coloquei nessa experiência e falei, agora tá bom, vou ter que fazer, vamos fazer. Então vamos fazer, e daí, né? E daí realmente aquilo me transformou de diversas maneiras. Gente, vocês não acreditam. Eu saí do curso e na semana seguinte eu tava com a agenda lotada de cliente. Foi assim, tipo, uma coisa absurda. E eu ainda aumentei o preço. Quando eu fui para esse curso, eu conheci muita gente e tinha gente de tudo que era tipo. E eu conheci pessoas que abandonaram tudo pra assim, ó, elas tinham
uma vida super confortável, classe média alta, empregos super renomados, e abandonaram tudo para viver uma filosofia de vida que elas tinham. Foram viver em comunidade, venderam tudo, e hoje elas estavam vivendo de permutas de serviço. Olha que doideira. E elas estavam mais felizes do que nunca. E daí eu fiquei me questionando que vida era aquela que eu tinha idealizado, que eu achava que eu precisava de tanto dinheiro assim. Porque pra gente ser feliz, a gente não precisa de nada disso. E eu não tava conseguindo ser feliz porque eu tava constantemente buscando algo, sempre que eu não tinha, algo que tava faltando, algo que eu não era boa, algo... Mas tudo aquilo que eu era boa, eu não tava reforçando em mim. Eu tava esquecendo. E eu já tinha um monte de coisa que eu poderia fazer com o que eu já era. E eu não tava usando aquelas minhas habilidades. E era por isso que o meu negócio não tava dando certo. Porque eu não tava usando o que eu tinha de melhor para entregar pro mundo. Eu tava querendo entregar pro mundo habilidades que eu ainda não tinha, que eu achava que eu precisava desenvolver. E daí eu ficava dando murro em ponta de faca. E a hora que eu comecei a fazer as coisas mais simples, que eu fazia com o pé nas costas, que pra mim não era esforço nenhum, que me deixava ainda super feliz, me gastava pouquíssima energia, o negócio começou a explodir. E ali eu entendi o que realmente era o processo da prosperidade. E eu criei um manual de si mesmo pra mim. E numa dessas coisas diz assim, como posso me fazer feliz? E a outra é como me conecto com a prosperidade. E eu anotei toda a vivência que eu passei de formas de pensamento que eu tive que fizeram as chavinhas virarem. Eu anotei para registrar, porque eu sabia que em outros momentos eu poderia ter recaídas. E realmente, eu uso super esse meu manual de mim mesma. E por usar esse manual de mim mesma, é que eu comecei a ajudar outras pessoas a fazerem o manual delas. Então tinha muitas habilidades que eu já fazia pra mim. E que eu poderia estar oferecendo pros outros. E que pra mim ia ser moleza. E foi aí que as chaves começam a virar. Só que, gente, eu tive que buscar experiências diferentes que me permitiram cortar, me provar o contrário daquela minha crença. Agora, se você só se coloca em situações em que reforçam essa sua crença, é isso que você vai ter sempre. Bom, o que eu tentei trazer hoje pra vocês aqui, eu não sei se ficou com dúvidas ou não, né? Mas fiquem à vontade para perguntar. O que eu tentei trazer foi realmente assim, todos os conhecimentos que eu já tinha nessa área, né? Claro que eu tive que ser extremamente sucinta para caber tudo, mas eu tentei trazer de uma forma um pouco mais didática, para que você consiga entender que a forma como a gente pensa e a forma como a gente sente pode trazer os resultados que a gente deseja ou que a gente não deseja para nossa vida. E se é eu que estou pensando e eu que estou sentindo, eu posso mudar minha realidade. É o livre-arbítrio. Basta talvez eu me conhecer um pouquinho mais. Eu olhar para dentro. Eu ver o que áreas da minha vida que tá pegando, que tá deixando mais a desejar em algumas coisas, ou que eu sou muito boa. E por isso, eu criei um teste que se chama teste de organização de vida. Gente, não é para vender esse teste. Ele é gratuito. Ele tá no meu link da bio, lá do meu Instagram. Se chama teste de organização de vida. Você vai baixar o teste, preencher ele e ele já vai te dar o resultado. Em gráfico, assim. E ele ainda te diz exatamente como que você pode se desenvolver em cada uma daquelas áreas que você ainda não tá muito boa. E aquelas que você tá muito boa, é legal porque você consegue ver no que você pode acrescentar para as pessoas, que são os teus traços força. Então ele avalia 6 aspectos de organização de vida. Organização diária, de como você lida com as coisas do dia a dia, organização mental, organização emocional, organização corporal, tua gestão do corpo, organização energética
e organização espiritual. Ele vai avaliar esses 6 tipos de organização e vai te dar um resultado. E ainda com algumas dicas de como é que você pode se desenvolver naquilo. E é de graça, gente. Então, aproveitem. Aproveitem, comecem a olhar para a vida de vocês de uma forma mais global, mais sistêmica, mais integral. E não só as partes que estão ruins, que estão faltantes. Porque senão você sempre vai focar naquelas crenças que te limitam. E vai ter profecias autorrealizadoras desagradáveis. Que são as que você não deseja muitas vezes. Tá? Começa a focar naquilo que realmente pode te fazer bem. E aquilo que ainda precisa ser ajustado na máquina, que a gente conversou ali, tudo bem. No teste também vai mostrar o que precisa ser ajustado. E também já te dá dicas do que estudar, do que procurar, para você se desenvolver naquilo ali. Foca no que você quer e não no que você não quer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês têm dúvida, mas fiquem à vontade para perguntar. Boa noite, Pamela. Que ótima live. Que temas incríveis. Hoje foi só tapa de luva. Que bom que foi de luva, pelo menos, né? Quando a gente busca convencer nosso entorno das nossas capacidades e competências e não temos apoio e reconhecimento, como agir? Veja, primeiro que a gente não precisa provar nada para ninguém, tá? E nem tentar convencer as pessoas de que a gente tem a capacidade X, Y e Z. Se você sabe que você é capaz naquilo ali, pronto, é o suficiente. É o suficiente. Se coloque em situações em que você possa, então, contribuir com essas habilidades que você tem. Não sei, procure um voluntariado, procure um trabalho diferente, procure fazer contatos com pessoas. Mostre realmente o que você pode ofertar. Por exemplo, vamos pegar a minha situação, tá? Hoje aqui, de alguma forma, eu tô entregando algo para vocês, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar, eu gosto de aplicar as coisas e ver se aquilo funciona mesmo na prática ou não. Então já é uma coisa que eu gosto, já é uma habilidade minha. E então quando eu venho hoje aqui, eu compartilho com vocês, vocês ainda me fazem perguntas, o que é muito legal. E ao mesmo tempo, eu tô reforçando as minhas habilidades. E sem querer, vocês ainda estão vendo habilidades minhas, entende? Então, nem sempre a gente precisa estar comprovando e provando para os outros que a gente é isso ou que a gente é aquilo. Se a gente ainda sente essa necessidade de provar para os outros coisas nossas, é porque dentro da gente, a gente ainda não tem aquilo como uma certeza. A gente precisa que o outro chegue e fale, cara, você realmente é bom nisso. Meu Deus, te tiro o chapéu. Mas pra quê? Você precisa disso pra você ter certeza que você é bom naquilo? Você precisa que alguém venha e fale pra você? Você precisa comprovar e mostrar isso pros outros? Não. Só oferece. Oferece pro mundo o que você tem. O que você já tem. Não necessariamente tudo o que você precisa desenvolver. Só oferece o que você já tem. Que já é muita coisa. A gente tem muita coisa pra oferecer pro mundo. Muita coisa. Mesmo. Eu vi um post hoje que dizia assim, era um depoimento, né, da moça dizendo que ela abandonou o trabalho dela e foi fazer uma coisa totalmente diferente. E ela falou assim, agora eu vou começar do zero. E quando ela falou isso, uma mulher que estava perto dela, assim, que era uma amiga dela, falou assim, nunca fale mais isso, começar do zero. Porque uma mulher jamais começa do zero. Se fosse uma menina que não tem experiência nenhuma, que não teve vivência nenhuma, que é uma criança, que é um livro em branco, que está sendo colocado as coisas, ok. Talvez ela vai começar do zero, ela vai ter que aprender do início aquilo. Mas não é o teu caso. Você já passou por muitas experiências, você já tem muitas coisas. Coloca tudo na mesa e enxerga quem você é. Que você jamais vai começar do zero. E aquilo me tocou de tal forma que eu falei, é verdade.
Muitas vezes a gente quer mudar de profissão ou ir para uma outra área e a gente pensa assim, putz, agora eu vou ter que começar do zero. Mas não vai, jamais você vai começar do zero, porque você já teve muitas experiências para trás. E tudo aquilo transformou você para o que você é hoje e para todas as habilidades que você já desenvolveu. Pensa nisso. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é o que me veio à mente agora. Espero que de alguma forma tenha te ajudado. Mas se ainda não ficou claro, pode me perguntar de novo, tá bom? Gente, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Pro pessoal do Insta, né? Eu não olhei muito pra vocês hoje. A gente tava aqui pelo YouTube, eu só liguei o Insta realmente pra as pessoas, às vezes, que não sabem ainda lidar com o YouTube, poder assistir. Mas a ideia é que a gente comece a fazer mais pelo YouTube agora, tá? Essas lives vão começar a ficar gravadas e já tem o canal, já tem mais de 60 vídeos lá no meu YouTube, então tem muita coisa realmente que dá pra vocês já irem aproveitando. E quem ainda não fez o teste de organização de vida, entra lá no link e faz, que isso vai ajudar muito vocês. E como vocês têm que preencher os dados de vocês lá, eu sempre entro em contato depois com as pessoas que respondem o teste, pra gente conversar sobre os resultados, pra tentar aprofundar, ver o que dá pra ajudar, tá? Então, eu mesma que entro em contato. Então, a gente tem uma proximidade um pouco maior e é uma coisa que pode ajudar bastante vocês. Sim, eu sei que é do Famigerado. O João tá falando, é o João do Famigerado. Eu falei, eu sei que é. Tô bem feliz de você estar aqui. Até porque foi por causa de você, dessa sua sugestão, porque foi o João que, numa caixinha de perguntas do Instagram, que eu coloquei, sugestões para as lives, temas para as lives, ele colocou esse tema exatamente. E eu escrevi exatamente o tema dele, pra gente poder conversar sobre isso. Então tá bom, meus amores. Espero que vocês fiquem bem. Boa noite, se cuidem, boa semana. E daqui a alguns dias eu volto pra gente fazer uma outra live. Ainda não sei quando, mas eu volto, tá bom? E mandem sugestões. Podem me chamar pelo direct, botar comentários, que eu sempre pego as sugestões das pessoas pra gente poder ter temas pras lives. Tá bom? Fiquem bem. Beijo, pessoal do Insta. Beijo, pessoal aqui do YouTube. Adorei poder falar com vocês hoje.